Você sabia que o Justiceiro quase matou o Homem-Aranha em sua primeira aparição nos quadrinhos porque ele acreditava que o Teioso era um criminoso perigoso? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver os fatos mais brutais sobre Frank Castle. O personagem foi inspirado em um herói de livros de bolso chamado Mac Bolan, conhecido como o Executador, que também era um veterano de guerra caçando a máfia. Diferente de outros heróis, o Frank não possui superpoderes, mas o seu treinamento como fuzileiro naval o torna um dos estrategistas mais letais do mundo, capaz de derrotar seres muito mais fortes que ele. Um detalhe que poucos conhecem é que o Justiceiro já se tornou um anjo da vingança ressuscitado por forças sobrenaturais usando armas celestiais para caçar demônios na Terra. Essa fase foi tão estranha que a Marvel decidiu ignorar o evento logo depois, trazendo Frank de volta para o realismo das ruas de Nova York. Outra curiosidade bizarra é que ele já passou por uma cirurgia plástica para mudar de etnia e se esconder da polícia. Em uma história muito polêmica dos anos 90, o Justiceiro também já foi motoqueiro fantasma cósmico em um futuro alternativo onde ele servia ao Titã Thanos como seu arauto pessoal, ganhando poderes divinos e uma personalidade completamente insana. Ele é um dos poucos personagens que já matou literalmente todo o universo Marvel em uma edição especial onde ele não poupa nem mesmo os Vingadores ou os X-Men. A sua caveira icônica no peito não é apenas para assustar, mas serve como um alvo reforçado com Kevlar para que os inimigos atirem onde ele está mais protegido, garantindo sua sobrevivência nos combates. Frank Castle já enfrentou Batman em um crossover histórico, onde o Cavaleiro das Trevas teve que usar toda sua força para impedir que o Justiceiro executasse o Coringa friamente. Embora seja visto como um vilão por muitos heróis, ele segue um código de conduta tão rígido que se recusa terminantemente a ferir qualquer policial ou pessoa inocente durante suas missões de extermínio. Se você acha que conhece o limite da violência, espera até ler as histórias onde ele enfrenta a máfia russa sozinho com nada além de facas e muita determinação. Comenta aqui se você acha que o Justiceiro está certo ou se ele passou dos limites. Você sabia que nos quadrinhos originais o Loki já foi o responsável direto pela criação dos Vingadores apenas para tentar derrotar o seu irmão Thor? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as faces mais obscuras desse vilão que conquistou o mundo inteiro. Diferente do que muita gente pensa por causa dos filmes, o Loki não é um asgardiano de sangue, mas sim um gigante de gelo puro, filho de Laufey, que foi abandonado por ser pequeno demais para os padrões da sua raça. O que quase ninguém comenta é que na mitologia nórdica o Loki tem filhos muito mais estranhos do que o normal, como o lobo gigante Fenris e a serpente de Jormungand, que é tão grande que consegue dar a volta na terra e morder a própria cauda. Além disso, ele é o pai de Sleipnir, o cavalo de 8 patas que o próprio Odin usa para cavalgar pelos reinos. Uma curiosidade bizarra é que o Loki já assumiu a forma feminina por anos nos quadrinhos, ocupando o corpo que seria de Lady Sif enquanto ela estava presa em outra dimensão. Ele também já foi digno de empunhar o martelo Mjolnir durante um evento chamado Inversão, onde as personalidades dos heróis e vilões foram trocadas por um feitiço poderoso. Outro detalhe fascinante é que o Loki já trabalhou como um agente secreto para Asgard, realizando missões sujas que o Thor jamais aceitaria fazer para manter a paz nos 9 reinos. O seu visual icônico com chifres dourados não é apenas enfeite, mas sim um símbolo de sua feitiçaria suprema, capaz de enganar até mesmo seres cósmicos como os Celestiais. Recentemente, ele se tornou o deus das histórias, o que significa que ele tem o poder de reescrever a própria realidade e o destino de todos os personagens da Marvel de acordo com a sua vontade. Se você achava que ele era apenas um trapaceiro, saiba que o Loki é atualmente um dos seres mais poderosos e complexos de todo o multiverso Marvel. Comenta aqui qual dessas versões do Loki é sua favorita. Você sabia que o maior pesadelo do Mickey não tem rosto e quase derrotou o Camundongo logo em sua primeira aparição? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades mais obscuras sobre o Mancha Negra, o vilão que revolucionou os quadrinhos Disney. O Mancha Negra surgiu em 1939 na história clássica O Mistério do Manto Negro, criada pelo lendário Floyd Gottfredson. Diferente dos outros vilões da época, ele não era um ladrão comum, mas sim um gênio do crime que usava um lençol preto cobrindo todo o corpo, deixando apenas os olhos visíveis. Uma curiosidade que poucos conhecem é que nos primeiros anos o Mancha Negra era um mestre das armadilhas mortais e ele nunca tentava matar o Mickey diretamente. Ele sempre deixava o herói em situações impossíveis de escapar, pois acreditava que o Mickey era o único adversário à sua altura e merecia uma morte complexa. Você sabia que a verdadeira face do Mancha Negra só foi revelada depois de muito tempo e para surpresa de todos? Ele tem feições que lembram muito o próprio Walt Disney. Isso foi uma brincadeira interna dos desenhistas da época. Outro fato fascinante é que nos quadrinhos europeus, principalmente os italianos, o Mancha Negra ganhou uma personalidade muito mais fria e calculista, agindo como um verdadeiro mestre da espionagem e do terror psicológico. Ele é um dos raros vilões da Disney que não busca apenas dinheiro, mas sim o caos e a derrota total do sistema de segurança de Patópolis. Além disso, o Mancha Negra já formou alianças improváveis com o Bafo de Onça, mas ele sempre acaba traindo seus parceiros porque se considera intelectualmente superior a qualquer outro criminoso. Nos quadrinhos brasileiros, o vilão também teve grande destaque, enfrentando não só o Mickey, mas também o mestre do disfarce, o Morcego Vermelho. Em tramas cheias de mistério e reviravoltas, o Mancha Negra é tão icônico que sua silhueta negra se tornou um símbolo de perigo em todo o universo Disney, representando a sombra que sempre persegue a luz de Patópolis. Se você achava que a Disney era só alegria, o Mancha Negra está aqui para provar que as sombras escondem segredos terríveis e planos brilhantes. Você sabia que a Mulher Gato já foi mãe da filha do Batman em uma realidade alternativa da DC? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver fatos que quase ninguém conhece sobre a maior ladra de Gotham City. Embora todos conheçam Selina Kyle como uma órfã que aprendeu a sobreviver nas ruas, poucos sabem que em sua primeira aparição na revista Batman número 1 de 1940 ela nem sequer usava um uniforme ou o nome de Mulher Gato. Ela era chamada apenas de Agatha e usava disfarces comuns para roubar joias de festas da alta sociedade. Outro detalhe fascinante é que o seu chicote icônico não foi sua primeira escolha de arma. Nos anos 40 ela utilizava garras de metal reais e até armas
armas de fogo antes de adotar o estilo de combate acrobático que conhecemos hoje. Você sabia que ela já foi uma lanterna amarela? Selina foi escolhida pelo Anel do Medo de Sinestro durante uma crise no multiverso porque sua capacidade de instilar medo nos criminosos de Gotham era excepcional. Além disso, existe uma curiosidade biológica interessante nos quadrinhos modernos, pois foi revelado que Selina Kyle é descendente de uma linhagem de mafiosos italianos, sendo possivelmente a filha ilegítima de Carmine Falcone, o maior chefe do crime da cidade. Na Era de Prata dos quadrinhos, ela chegou a se aposentar da vida de crimes e abriu uma pet shop para cuidar de gatos abandonados, mostrando que seu amor pelos felinos vai muito além dos roubos. Para fechar com chave de ouro, em uma das histórias mais raras da Terra 2, Selina e Bruce Wayne se casaram e tiveram uma filha chamada Helena Wayne, que eventualmente se tornou a heroína caçadora, provando que a tensão entre o morcego e a gata é realmente eterna e cheia de camadas que o cinema ainda não explorou totalmente. Você sabia que o Pato Donald é o personagem com mais aparições na história das histórias em quadrinhos, superando até o Mickey e o Batman? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades raras sobre o pato mais azarado do mundo. A primeira coisa que você precisa saber é que o Donald que vemos nos gibis é muito mais profundo e aventureiro do que aquele dos desenhos animados. Foi o lendário artista Carl Barks quem criou toda a mitologia de Patópolis e deu ao Donald uma árvore genealógica complexa e um espírito de explorador. Embora ele seja conhecido pelo seu temperamento explosivo nos quadrinhos, o Donald é um pai substituto extremamente dedicado, cuidando de seus sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho com um empenho que poucos percebem. Uma curiosidade fascinante é que o nome completo dele é Donald Fauntleroy Duck e ele é o único personagem da Disney que possui um segundo nome oficial revelado nos desenhos, mas explorado intensamente nas tramas de espionagem dos gibis italianos. Falando em Itália, você sabia que nos quadrinhos europeus o Donald tem uma identidade secreta de super-herói chamada Super Pato? Ele assume esse manto para se vingar do tio Patinhas e do Gastão, mostrando um lado genial e estratégico que ele esconde no dia a dia. Outro fato bizarro é que o Donald já foi banido de alguns países no passado por não usar calças, mas nos quadrinhos isso nunca foi um problema, já que a narrativa foca no seu esforço constante em conseguir empregos impossíveis para pagar suas dívidas intermináveis. Além disso, o Donald é o verdadeiro herói que descobriu cidades perdidas e artefatos mágicos muito antes de personagens como Indiana Jones existirem. O Donald dos quadrinhos representa o homem comum que, mesmo enfrentando o azar e a fúria do destino, nunca desiste de lutar pela sua família. Se você curtiu conhecer esse lado do nosso pato favorito, já deixa o like e se inscreve. Você sabia que o maior mestre do crime de Gotham não precisa de superpoderes para colocar o Batman de joelhos, porque sua mente é mais afiada que a ponta do seu guarda-chuva? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que o Pinguim é muito mais que um vilão de cartola e monóculo. Oswald Cobblepot surgiu em 1941 inspirado por um anúncio de cigarros que trazia um pinguim de fraco. Diferente do Coringa ou do Charada, ele não é considerado louco e sim um estrategista brilhante que opera Gotham como um tabuleiro de xadrez. Sua infância foi marcada pelo bullying cruel devido ao seu nariz adunco e sua baixa estatura, o que o levou a se refugiar no mundo das aves e dos guarda-chuvas. Esse acessório icônico, aliás, já teve versões que disparavam gás sonífero, chamas, balas de metralhadora e até funcionavam como mini helicópteros de fuga. Uma curiosidade que poucos conhecem é que o Pinguim é um dos únicos vilões que o Batman tolera manter o Iceberg Lounge aberto, porque ele funciona como um informante valioso sobre o que acontece no submundo da cidade. Oswald se vê como um aristocrata do crime e detesta ser chamado de Pinguim por seus subordinados, punindo com violência qualquer um que falte com respeito. Ele já foi prefeito de Gotham em algumas versões das HQs e quase conseguiu destruir a reputação de Bruce Wayne usando apenas política e manipulação de massa. Ao contrário de outros criminosos, ele não quer apenas ver o caos, ele quer o poder, a elegância e o controle total sobre cada centavo que circula nos becos escuros de Gotham. O Pinguim prova que o verdadeiro medo não vem de uma máscara assustadora, mas de um homem que tem o controle de toda a cidade na palma da sua mão enluvada. Você sabia que o Mickey Mouse quase foi um coelho e que suas maiores aventuras não aconteceram nos desenhos animados, mas sim nas páginas dos jornais e gibis antigos? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades mais raras sobre o Mickey dos quadrinhos. Muita gente acha que o Mickey sempre foi aquele ratinho bonzinho e comportado que vemos nos parques da Disney, mas nos primeiros quadrinhos de 1930, ele era um aventureiro audacioso e até meio briguento que enfrentava vilões perigosos com as próprias mãos. A primeira grande fase do Mickey nas tirinhas de jornal foi escrita e desenhada pelo lendário Floyd Gottfredson, que transformou o personagem em um verdadeiro herói de ação, resolvendo mistérios e caçando tesouros pelo mundo inteiro. Uma curiosidade que quase ninguém sabe é que o Mickey tem uma família enorme nos quadrinhos que nunca apareceu direito na televisão, como seus sobrinhos Morty e Ferdi, que dão um trabalho danado para o tio. Além disso, o Mickey tem um rival nos quadrinhos chamado Ranulfo, que é um rato alto e metido a rico que vive tentando roubar a atenção da Minnie e deixar o Mickey para trás. Outro fato bizarro é que nas histórias italianas o Mickey assume um papel de detetive sério, quase um Sherlock Holmes, trabalhando junto com o comissário Jumbo para prender criminosos em tramas complexas de assassinato e roubo. No Brasil, o Mickey também fez história, sendo o destaque da revista O Pato Donald número 1, lançada em 1950, que deu início ao império da Disney no nosso país. Sabia que o Mickey já teve até um crossover oficial com o mestre do suspense Alfred Hitchcock, em uma história especial que homenageava o cinema clássico. Para encerrar, você precisa saber que a cor das calças do Mickey mudou várias vezes nos quadrinhos antes de ser padronizada como vermelha, aparecendo até em tons de laranja e verde nas impressões mais antigas de outros países. O Mickey dos quadrinhos é muito mais profundo e aventureiro do que a versão que a maioria das pessoas conhece por aí.